Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Antônio, professor de matemática, e essa é a aula de número 16 da Secretaria Municipal de Educação. Eu tenho estatura mediana, tenho os cabelos pretos, uso barba. Nesse momento eu estou trajando uma camisa vermelha e calça jeans. Em libras, o símbolo que me representa é esse aqui, um T em direção a um sinal que eu possuo junto ao rosto. Eu sou professor da disciplina de matemática. Vamos iniciar o nosso trabalho agora apresentando a temática de hoje, ângulos e polígonos. Vamos visualizar o nosso primeiro slide para analisar do que é que a gente fala. A primeira coisa importante e fundamental que, ao estudar ângulos, a gente precisa entender é a definição básica. Mas para falar sobre a definição de ângulo, eu trouxe um exemplo de um jogo que ficou muito conhecido no mundo inteiro a partir do final da década de 80 e início da década de 90, chamado Pac-Man. Aqui no Brasil, esse jogo recebeu o nome de Come Come. É muito provável que pessoas que ultrapassaram os 30 anos tenham conhecimento a respeito desse símbolo ou desse jogo. Pergunte às pessoas de sua casa se eles já visualizaram esse jogo. Normalmente, naqueles antigos videogames ou fliperamas, provavelmente você não deve ter tanto conhecimento a respeito disso, esse jogo se tornou um jogo de grande popularidade. Vamos visualizar o que é que esse jogo trazia. A figura que se apresenta agora na tela é uma figura que se assemelha a um círculo, só que com uma pequena abertura, que seria a boca do Pac-Man, a boca do Come Come. Como é que funcionava esse jogo? O Pac-Man, o Come Come, ele abria a boca, ou muito, a gente vai visualizar na segunda imagem um pouquinho menor a abertura da boca, seguindo em frente a gente vai conseguir notar, essa boca ela ficava abrindo e fechando, e isso aí dava a ideia do ângulo de abertura. Perceba que a figura que se apresenta em tela, uma figura circular, com a boca aberta, bastante aberta, ou fechada, bastante fechada, para você ter uma ideia um pouco mais fácil, feche as duas mãos, cole palma a palma e abra levemente as mãos sem descolar os pulsos. Você vai perceber que o movimento é um movimento similar à boca do Pac-Man. Então, ao abrir e fechar, ao passo em que ele andava, ele conseguiria comer os adversários. Então, era assim que funcionava, por isso no Brasil popularizou-se pelo nome Come Come. A gente vai visualizar no slide seguinte a definição básica, dependendo da imagem que a gente visualiza, o ângulo maior e o ângulo menor. Ao avançar, a gente vai conseguir perceber que esses ângulos que representam as bocas são exatamente as referências matemáticas do que nós chamamos de semirretas. Perceba que a figura que é delimitada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto é caracterizada ou é chamada de ângulo. Eu tenho, portanto, uma primeira representação de uma semirreta que começa no ponto O e segue passando pelo ponto A. Eu digo, portanto, que é uma semirreta de origem O e segue para o infinito passando pelo ponto A, e outra semirreta que tem origem em O e segue para o infinito passando em B. É bom lembrar que uma semirreta ela tem começo e não tem fim. Nas definições matemáticas, eu tenho um segmento de reta, que é uma fração de reta com começo e fim delimitado, uma semirreta que tem início e não tem fim, e uma reta que não é possível definir início e fim. Para representar uma semirreta, eu utilizo a seguinte notação. A notação de semirreta é a indicação dos pontos de origem e por onde ele passa com a pequena seta em cima. Desse modo ali eu tenho uma semirreta OA e uma semirreta OB. Juntas, de acordo com a forma em que elas se abrem, elas determinam um ângulo maior ou menor. Eu vejo duas retas, claramente você percebe, duas semirretas que se encontram, claramente você percebe que a primeira imagem apresenta um ângulo maior do que a segunda. Seguindo em frente, a gente consegue perceber que essa é a representação dos ângulos. E a representação dos ângulos ela pode ser feita de maneira um pouco maior ou um pouco menor. A visualização aí é da indicação de espaço. No segundo item você vai perceber também, pintado de azul, o segundo espaço. Vamos avançar? Ao avançar, a gente percebe a forma de leitura desses ângulos. Esse ângulo ele é lido da seguinte maneira. O ponto central é o indicador do circunflexo apenas para representar o ângulo, e os pontos que são de extremidade, neste caso A, O, B, indica esse ângulo, ele tem centro em O e ele passa suas semirretas pelos pontos A e B. Deste modo, dessa maneira, a leitura que eu faço é o ângulo AOB.
Se porventura o ponto central fosse indicado por uma consoante, não tem nenhum tipo de modificação, não tem nenhum tipo de problema, porque você pode indicar o ponto central com um acento circunflexo. A língua portuguesa aí não vai ter nenhum tipo de problema em relação a essa indicação. OA ou semirreta OA, segmento OA, indica o lado. OB, semirreta OB, o segmento OB também indica o lado. Ao passo em que a gente avança, a gente consegue visualizar o vértice, que nada mais é do que o ponto central que indica esse ângulo. Veja que esse vértice está representado pelo ponto O. Para medir ângulos, nós utilizamos um instrumento conhecido por ser chamado de transferidor. A ideia é que ele transfere ao passo em que é medido, a partir do momento em que é medido, um determinado ângulo a partir do momento em que a gente mede. Um transferidor, ele utiliza a sua característica de separação em partes iguais para medir um ângulo e determinar seus determinados comprimentos de raio. Então, para medirmos um ângulo, nós utilizamos uma unidade. Essa unidade é chamada grau. Nós utilizamos a indicação de grau com uma pequena bolinha que fica ao lado direito do número, lado direito superior. Nós indicamos, portanto, o grau. É muito provável que você já tenha ouvido várias expressões tipo minha vida deu uma guinada de 180 graus. Ou então, observe que a parede e o chão da sala tem 90 graus. Então, essa notação ela não é incomum. A história conta que, normalmente, no local em que hoje é mais ou menos como se fosse o Iraque, começou a definir-se os contextos matemáticos de delimitação de uma volta completa. Existia o pensamento de que demorava 1 ano para que pudesse dar uma volta completa à Terra em torno do Sol, o que significa dizer que naquela época faziam 360 dias. Por isso dividiu-se em 360 pedaços. Cada um desses pedaços recebeu o nome de grau ou de grado, como se chamam em várias situações. Vamos avançar para a gente poder visualizar que se nós pegarmos um pequeno espaço desse transferidor, aqui a gente vai dar um zoom para poder ampliar, vai perceber que passando a gente consegue notar que apresenta-se e aparece, vai aparecer agora, vocês vão conseguir notar, um pequeno espaço. Esses espaços, esses pequenos traços, são espaços que delimitam um intervalo de 1 em 1 grau. A cada vez que nós apresentamos os números é porque eles estão medindo de 10 em 10. Então nós pegamos aí do 0 ao 10, medindo 10 graus ao todo e cada um dos espaços apresenta 1 grau de comprimento ou 1 grau de medida, se assim nós quisermos falar. Ao passo em que a gente avança, a gente vai perceber que nessa imagem ao lado nós temos 10 graus ao todo e um pequeno intervalo desse, ou cada um, nós chamamos de 1 grau. São ao todo 360, damos uma volta completa, portanto. Uma dica bacana, olha a atenção aqui. Você vai conseguir notar de maneira bem interessante que há muita gente que que usa uma expressão errada, equivocada, e diz assim, olha, depois que eu conheci tal coisa, a minha vida deu um giro de 360 graus. Essa expressão está totalmente equivocada, porque 360 graus faz com que você saia de um ponto e retorne a ele mesmo, porque nós temos uma volta completa. Essa expressão tornou-se comum, mas é uma expressão totalmente equivocada do ponto de vista geométrico, vale a pena saber, isso é cultura popular. Voltando, a gente vai perceber no slide seguinte a seguinte apresentação. Quando eu falo sobre ângulos, eu faço algumas classificações. Essas classificações são de acordo com as suas medidas. Essas medidas são definidas por intervalos. Vamos ver de maneira um pouco mais geral. A primeira imagem que você percebe aí vai trazer para nós a ideia de um ângulo denominado reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo que vale exatamente 90 graus. Eu gosto muito de fazer as ideias de imagem de ângulos com os meus braços. Então imagine uma mão paralela ao solo e a outra mão apontada para cima. Quando vocês colocam os braços junto um dos outros, você passa a ter um ângulo do tipo reto. A maneira mais fácil de pensar um ângulo reto é olhando para uma parede e o solo. Ali, comumente, tem-se um ângulo de 90 graus. É a melhor maneira e a melhor forma de ver um ângulo de medida 90 graus. Seguindo, a gente vê uma classificação de ângulo que é dita aguda ou ângulo agudo. Um ângulo agudo é um ângulo compreendido dentro de um intervalo. Ele está entre os ângulos de 0 e 90. Para ficar um pouco mais fácil, o ângulo de 0 graus é chamado de ângulo nulo. O ângulo de 90 graus é chamado ângulo reto. E todo e qualquer ângulo dentro desse intervalo é denominado de ângulo agudo. Então o ângulo de 75 graus é agudo. O ângulo de 5 graus é agudo. O ângulo de 18 graus é agudo. Qualquer ângulo dentro desse intervalo é chamado de agudo. Olha que observação bacana. Vou voltar a atenção aqui rapidinho e observe bem comigo.
A indicação legal para poder lembrar de ângulos é fazer exatamente esse movimento. Aqui nós temos, portanto, um ângulo de 90 graus. Eu estou com um braço erguido no sentido para o céu, estou com um braço paralelo ao solo, fazendo o possível para que ele fique o mais reto possível. Aqui nós temos um ângulo reto. Se porventura eu pegar o meu braço, que aponta para cima, e inclinar levemente em direção ao meu braço, que está paralelo ao chão, eu tenho um ângulo agudo. Qualquer movimento aqui traz para nós um ângulo do tipo agudo. Voltando, eu tenho um ângulo reto. A imagem seguinte traz para a gente a ideia de ângulo denominado obtuso. Um ângulo obtuso é um ângulo que superou os 90 graus, no entanto, não chegou aos 180. Seguindo em frente, a gente percebe um ângulo denominado de ângulo raso. Um ângulo raso é um ângulo que mede 180 graus. Vou voltar uma atenção para mais um ponto importante. Existe uma corrida chamada corrida de 100 metros rasos. Sabe por que ela é assim chamada? Porque ela é corrida em cima de um local absolutamente plano. Portanto, a montagem do ângulo que existe ali é de 180 graus. Ok? Não tem nenhum tipo de variação. Essa ideia, ela traz, portanto, para nós a representação que se torna esquemática bem mais simples. O ângulo reto, voltando àquela ideia de colocar um braço paralelo ao chão e o outro apontando para cima, 90 graus. Se eu baixar em direção ao meu braço agudo, se eu for no sentido contrário, eu tenho um ângulo obtuso, mas se eu visualizar nesse sentido, eu tenho um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. É a melhor maneira de a gente poder visualizar a ideia de ângulos. Viu só como é fácil falar sobre a classificação dos ângulos e indicar as suas medidas? A gente vai para o slide seguinte e visualizar como é que a gente faz para vê-los. Vai aparecer aí na tela as 4 classificações básicas. Eu tenho, portanto, o ângulo reto, o ângulo agudo, o ângulo obtuso e o ângulo raso. A gente vai visualizar, em relação à medida, aquelas mesmas ideias de que nós apresentamos com os braços. Aparecerão, portanto, as imagens. Eu tenho, portanto, um ângulo reto, que monta a ideia de um L, um ângulo agudo, que ele lembra mais ou menos um V, um ângulo obtuso, que é mais ou menos um V bem aberto, e o ângulo raso, aí você vai dizer, poxa, mas eu tenho uma linha. É porque a ideia do ângulo que se apresenta e classifica-se como raso é que ele está presente numa mesma linha, saindo de um ponto a outro. Então ele está formando mais ou menos a ideia de um semicírculo, ok? Apresentarão aí, portanto, para que vocês possam visualizar as referências espaciais desses ângulos. Um ângulo reto de 90 graus. Uma dica bacana, então atenção aqui para um ponto. O ângulo de 90 graus ele também pode ser chamado de reto e ele é normalmente indicado da seguinte forma. No cantinho do L, que representa esse ângulo, aparecerá uma caixa quadrada com um ponto no centro. Isso é uma notação especial para esse ângulo que é tão importante na matemática, sobretudo em triângulos, vocês verão lá na frente. Vamos voltar? Eu tenho um ângulo agudo, obtuso, e ao ver o ângulo raso, a gente tem a ideia de que o ângulo raso é um semicírculo ou é uma meia volta, também é chamado como ângulo de meia volta. Quando a gente segue em frente, a gente vai visualizar uma ideia de comparação. Essa comparação vai falar sobre o ângulo medido em seus submúltiplos. Por quê? Um ângulo ele não é medido somente em graus, ele também tem pedaços que não tornam-se inteiros. Então nós temos os minutos e os segundos. A ideia para medir ângulos e a informação que é trazida no texto é, para medir ângulos muito pequenos, quer dizer, menores do que 1 grau, nós utilizamos os submúltiplos do grau, o minuto e o segundo. Não são iguais àqueles minutos e segundos do relógio, tá certo? É uma subnotificação, é uma notação diferenciada dessa nomenclatura minutos e segundos. Dessa forma eu digo, portanto, que 1 grau ele é formado pela junção de 60 minutos. Esse traço em cima do minuto, que normalmente parece uma vírgula lá em cima, é apenas uma indicação ou uma marcação. Cada minuto equivale a 60 segundos. Então tem uma relação de equivalência. A gente vai avançar para visualizar que é trazida exatamente essa correspondência. 1 grau corresponde a 60 minutos, por isso essa igualdade, e 1 minuto corresponde a 60 segundos, por isso essa igualdade. São, portanto, submúltiplos utilizados para pedaços bem pequenos. Quando a gente segue em frente e já vê no slide seguinte a referência de transformação. Em aulas anteriores, vocês visualizaram a ideia de proporção. Olha só que atenção importante. A referência de proporção ou de regra de 3 que vocês já viram em aulas anteriores, elas trazem para vocês a ideia de comparação e conversão. Isso é sempre utilizado na matemática quando nós precisamos trabalhar com conversões de uma medida para outra, de minuto para grau, de minuto para segundo, é dado através da comparação inicial e dessa forma a gente tem, portanto, a conversão utilizando proporções. Quando eu volto aqui para transformar uma medida em graus e uma medida dada em minutos, a única coisa e a mais fácil é só multiplicar a medida em graus por 60. Veja que no slide anterior nós já havíamos visto que 1 grau corresponde a 60 minutos.
39 graus, por exemplo, se eu quiser converter em minutos, 39 graus vezes 60, dá 2.340. Olha aquele risquinho lá em cima, que parece uma vírgula, minutos. No próximo, a gente percebe, portanto, que isso ocorre porque a cada 1 grau equivale a 60 minutos. Isso é a utilização de uma proporção. Quando a gente avança, a gente vê mais uma informação que traz, do mesmo modo, se nós quisermos converter uma medida dada em minutos para graus, basta fazer o sentido contrário, porque eu estou exatamente seguindo o fluxo contrário, basta dividi-la por 60. Ainda na ideia de converter medidas de uma determinada unidade para outra, equivalente a ela, eu tenho o seguinte pedido: transforme a medida seguir em uma notação que tenha graus, minutos e segundos. Lembre sempre daquela comparação. Perceba a medida. 27.500, 2 tracinhos, hein? Esses 2 traços referem-se aos segundos. 27.500 segundos. Ao lado eu tenho a indicação segundo para ficar um pouco mais fácil. Pense bem, se a cada 60 segundos nós temos 1 minuto, se nós dividirmos o 27.500 por 60, vai acontecer o seguinte resultado. Aparecerá aí, portanto, que ele vai ter 458 vezes o 60 e ainda sobrará, ou seja, restará um pedaço de 20. O que significa isso? Essa medida 27.500 segundos tem 458 partes de 60 segundos e 20 segundos ao todo. Essas 458 partes de segundos são, portanto, os minutos equivalendo àquela ideia. Lembre-se que cada 1 minuto equivale a 60, cada 1 grau equivale a 60 minutos. A mesma comparação aparecerá aí. Os 458, que estão referindo-se àquele espaço medido em minutos, se transformam em 7 vezes 60, ou seja, são 7 graus ao todo, e 38 pedaços ainda equivalendo aos minutos. Aparecerá, portanto, no terceiro ponto, que essa medida de 27.500 segundos, ela equivale a 7 graus inteiros, 38 pedaços de minuto, ou 38 minutos, e 20 segundos. Lembre-se que eu não converti os 38 minutos para graus, porque os 38 minutos não chegaram a montar os 60, que convertem-se em 1 grau. Ok? Sigamos em frente, portanto. Aqui aparece uma ideia, uma denominação chamada ângulos complementares. 2 ângulos são chamados de complementares quando a soma deles resulta em 90 graus. Olha os exemplos em seguida. O ângulo 84 graus ele é chamado de complemento de 6. E o ângulo de 6 é chamado de complemento de 84. Isso só acontece porque a gente visualiza e aparece aí a soma 84 mais 6 resulta em 90. Eles são chamados, portanto, de ângulos complementares. Uma dica importante, e atenção aqui que eu chamo para vocês, visualize que para ser classificado como complementar eu tenho que ter 2 ângulos. Não são 3, não são 4, nem são 5, sempre 2. Importante definir essa notação como uma notação que realiza as ideias matemáticas de acordo com as suas convenções. Vamos voltar. A referência mais simplista para poder falar sobre o ângulo, a gente vai visualizar em frente, é falar que se eu tenho um determinado ângulo de medida alfa somado com outro ângulo de medida beta, se essa representação somou 90 graus, nós temos aí, portanto, 2 ângulos complementares em que um é complemento do outro. A próxima informação traz ângulos denominados suplementares. Ângulos suplementares são aqueles 2, e novamente a determinação de 2, que somados resultam em 180 graus. Veja o que vai aparecer aqui. 140, ele é suplemento de 40. E 40, por sua vez, é suplemento de 140. Isso acontece exatamente em virtude dessa soma que aparecerá aí. 140 mais 40 dá 180. Eles são suplementares. A representação matemática simbólica vem quando eu digo que um ângulo alfa e outro ângulo beta somados resultam em 180 graus. Isso é convenção para representação. Seguindo em frente, a gente apresenta a terceira notação, ângulos replementares. Os ângulos replementares são aqueles 2 que somados resultam em 360 graus. Olha uma notação bacana, 200 e 160. Quando nós os somamos, achamos, portanto, 360 graus. Ao passo em que a gente visualiza 200 mais 160, nós temos 360. Eles são, portanto, replementares. A notação matemática, um ângulo alfa somado com um ângulo beta, que resulta em 360 graus. Seguimos em frente. A ideia de polígonos, ou estudar um polígono, tem que ser vista quando a gente conhece a própria nomenclatura.
Na matemática, a gente fala que a etimologia da palavra, ou a explicação da palavra, dá origem às ideias de maneira geral. Quando eu estudo polígono, eu vou pegar a própria palavra polígono e separá-la em dois pedaços. Poli, que significa muitos ou vários, e gono, que significa ângulos. Eu tenho, portanto, uma figura que apresenta muitos ângulos. O menor polígono que existe é chamado de triângulo. Não estranhe se você ouvir em algum momento a palavra trilátero, porque faz respeito à quantidade de lados. É pouco comum, mas pode vir a aparecer. Polígonos são formas geométricas planas, o que significa dizer que elas são unidimensionais nessa representação, cujo contorno é formado apenas por segmento de retas que não se cruzam. Ou seja, a ideia que a gente vai visualizar aí é que para que eu tenha um polígono, elas são sempre figuras fechadas em que eu vejo as suas quinas. Tudo isso tem nome e vai ser classificado de acordo com as ideias. Na figura que se apresenta, eu tenho primeiro um triângulo ou um trilátero, depois eu tenho um quadrilátero específico chamado quadrado, um pentágono. São três figuras que se apresentam, portanto. Assim que a gente avança, a gente vai perceber uma ideia de classificação. Os polígonos podem ser classificados como convexos ou côncavos. A palavra côncavo, que lembra concavidade, se associa muito à ideia de buraco ou de falha. Então, para ficar um pouco mais fácil de ver, um polígono é chamado de polígono convexo quando todos os seus vértices ou todas as suas pontas apontam para fora. Quando tem pelo menos uma apontando para dentro, o polígono deixou de ser convexo e passou a ser côncavo. De maneira mais simplista, quando nós traçamos uma linha e essa linha cruza mais de um lado ao mesmo tempo, essa ideia apresenta, portanto, um polígono do tipo convexo. Veja a primeira figura, ela cruzou dois. Já quando ela ultrapassa vários lados ao mesmo tempo, eu tenho um polígono côncavo, eu tenho, portanto, uma pequena falha, ele tem uma reentrância. Quando eu sigo em frente, eu visualizo a ideia dos elementos que fazem parte ou que compõem um polígono. A figura se apresenta através de um hexágono. Um hexágono é uma figura que tem 6 lados. Hexa indica 6, gono indica ângulo. É importante ressaltar que um polígono tem um número de lados, equivalente ao número de ângulos e equivalente também ao número de vértices. O que são os vértices? São os pontos que estão exatamente nas quinas. O que são os lados? A ligação de cada uma dessas quinas. E o que são os nossos ângulos? As partes internas, como a gente já havia falado no nosso slide de número 1. Eu tenho um ângulo classificado no polígono como interno, está na parte de dentro da figura, e externo. É importante ressaltar que um ângulo externo ele não está somente na parte de fora. Ele está na parte de fora, mas é suplemento do ângulo interno. Vale ressaltar essa dica que é extremamente importante. Eu tenho as diagonais de um polígono, que são linhas que ligam um vértice a um outro vértice oposto, que não seja vizinho, ou seja, que não se sobreponha a um dos lados. Temos, portanto, ângulos, vértices, diagonais e lados. Avançando, a gente consegue perceber, portanto, os vértices se apresentando, vão apresentar-se aí 6 vértices em seguida, observem, 2, 3, há uma bolinha vermelha sendo pintada em cada quina para que a gente possa visualizar os ângulos. Logo em seguida eu tenho, portanto, das nossas diagonais que ligam cada um desses nossos vértices. A ideia de lado nada mais é do que a linha lateral que liga vértice a vértice. Então, avançando, a gente vai conseguir perceber que eu tenho um lado, 2 lados, 3, 4, 5 e 6. Os lados estão sempre contornando a figura. São contorno, são o formato da figura, portanto, definido. Seguindo em frente, a gente tem, portanto, a classificação. Porque um polígono ele recebe a sua nomenclatura de acordo com seus lados. Tem 3 lados, ele é um triângulo. Tem 4, ele é um quadrilátero. Uma atenção especial, é muito comum falar que um polígono de 4 lados é um quadrado. Sim, é um quadrado de 4 lados. Mas o mais comum e correto é dizer que um polígono de 4 lados é um quadrilátero. Um quadrado ele é um polígono específico de 4 lados, todos iguais. Vamos voltar. Um polígono com 5 lados é um pentágono. Avançando, a gente percebe no slide seguinte, com 6 lados, um hexágono ou hexágono, como alguns chamam, um heptágono, tem 7, e um octógono ou octágono. Hoje se tornou absolutamente comum essa figura em virtude das artes marciais mistas, o MMA, que popularizou ringues nesse formato. Avançando, nós temos alguns polígonos chamados regulares. Dica importante e atenção.
A palavra regular indica dizer que manteve um certo padrão. Eu tenho, portanto, que um polígono é regular quando ele tem um padrão de lados e de ângulos idênticos. Voltando para a figura. Eu tenho aí, por exemplo, 4 polígonos apresentados. Um triângulo regular, um quadrado, um quadrilátero regular, um pentágono regular e um hexágono regular. A partir do momento em que a gente visualiza essas figuras, percebemos o seguinte. Nós temos um pequeno triângulo, um quadrilátero, chamado de quadrado, porque todo mundo é regular, um pentágono e um hexágono. Avançando, eu tenho, portanto, a possibilidade de chamar os seus nomes específicos. Um triângulo com todos os lados iguais é chamado de equilátero. Um quadrilátero, equilátero, tem todos os lados iguais, é um quadrado. Um pentágono equilátero é um pentágono regular. E um hexágono equilátero. A palavra equilátero provém de equilateralidade, significa equi, iguais, látero, lados, lados de mesma medida. Quando a gente avança, a gente percebe, portanto, que existem uns casos particulares. Um triângulo equilátero, ele tem a classificação de ser chamado também de triângulo equiângulo. É por isso que ele é particular. A soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente vai falar em breve para ter essa noção sobre esse caso específico. O quadrado é um polígono com 4 lados, todos iguais. Seguindo em frente, a gente consegue perceber que 3 marquinhos apareceram no triângulo equilátero, significa dizer que cada um desses lados tem a mesma medida. Avançando, eu tenho essa ideia também para os ângulos. Por isso que tem 3 ângulos com a mesma notação ou a mesma referência. Ao passo em que a gente avança, isso também existe no quadrado, mas uma característica no quadrado é particular. E aí acontece que um quadrado tem todos os 4 ângulos retos, ou seja, valem 90 graus. Veja que a notação que surgiu é a notação de um pequeno quadro com um ponto no centro. Avançando para falar sobre uma relação entre ângulo interno e ângulo externo, lembra que nós falamos em outrora que um ângulo interno e externo são suplementares, ou seja, a soma deles dois resulta em 180 graus. Daí, a notação, a soma dos ângulos internos e externos de um polígono é sempre um ângulo raso. Eles são, portanto, suplementares. Avançando, a gente visualiza que AI, ângulo interno, ou medida do ângulo interno, e AE, ângulo externo, ou medida do ângulo externo, são suplementares, resultam em 180 graus, como vai aparecer aí para que vocês possam visualizar essa informação. Avança que a gente vai notar essa notação. Segue em frente, e seguindo em frente, um dos pontos principais e cruciais. Quando nós temos um triângulo, seja ele qualquer triângulo, a soma dos seus 3 ângulos internos sempre resultará em 180 graus. Ângulo A, ângulo B e ângulo C com qualquer triângulo. A notação que aparece é, portanto, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Esse SI vai se popularizar, chama soma dos ângulos internos. Seguindo em frente, a gente visualiza que existe um triângulo chamado equilátero. Fecharemos com essa ideia de que um triângulo equilátero tem todos os lados iguais e todos os ângulos. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus, olha o que aqui vai aparecer aí. Todos os 3 ângulos idênticos implicaria dizer, portanto, que a soma destes 3 ângulos, como aparecerá em seguida, resultando em 180 graus, fará com que nós tenhamos uma equação. Essa equação vai ser definida em seguida, você vai conseguir notar que aparecerá 3α igual a 180, o que implica dizer que cada um desses ângulos alfa mede exatamente, como aparece aí, 60 graus. Avança que a gente consegue notar. Significa dizer que um polígono tem, portanto, 60 graus em cada um dos seus 3 ângulos, quando ele é um triângulo do tipo equilátero. Avançando, a gente consegue perceber que todo e qualquer polígono pode ser decomposto em triângulos. Veja, um quadrado pode ser separado em 2 triângulos. Olha, em minhas mãos, um quadrado pode ser separado em 2 triângulos. Observe as minhas mãos que eu tive. Quadrado tem 4 lados, 2 triângulos, eu reduzi 2 unidades. Pentágono pode ser reduzido ou pode ser decomposto em 3 triângulos, eu reduzi 2 unidades. Um hexágono pode ser decomposto em 4 triângulos. Isso implica, portanto, numa relação que a gente chama de soma dos ângulos internos, para qualquer que seja o polígono. Avançando, eu consigo perceber essa relação. 4 lados, 2 triângulos, 5 lados, 3 triângulos, 6 lados, 4 triângulos, sempre 2 unidades a menos. Quando a gente tem a referência final, a gente consegue notar que a fórmula que se apresenta é a seguinte. Avançando, eu tenho, portanto, que como todo e qualquer polígono pode ser decomposto em n-2 triângulos, a fórmula que se aparece é exatamente a seguinte. Avançando, a gente vai conseguir ver que essa relação ela vai trazer para nós, de maneira final, uma relação
em 180 e o número de lados. Essa relação é trazida da seguinte forma, da seguinte maneira. Para fecharmos, a gente vai conseguir notar que todo e qualquer polígono pode ser decomposto em n-2 triângulos. Avança para a gente poder visualizar a fórmula. Eu tenho, portanto, que todo polígono pode ser decomposto em triângulos em uma quantidade equivalente a 2 unidades a menos que seu total de lados. Se o polígono tem 4 lados, 2 triângulos, 5 lados, 3 triângulos, 6 lados, 4 triângulos, sempre 2 unidades a menos. Assim a gente encerra. Eu deixo uma mensagem para você. A virtude, o estudo e a alegria são 3 irmãos que jamais devem viver separados. Até a próxima.